students, we are here for another class. Today we are going to study the short story by Edgar Allan Poe. Então, estudante, hoje nós vamos pegar o texto literário, que eu acho muito importante para a formação do leitor. Então, aqui que a gente fala toda a aula, eu estou escrevendo e vou ver se muda isso aí para a gente se inteirar dessas coisas que são faladas durante essa época de contingência que a gente está vivendo. Wherever you are, I hope you and your family are well and safe. Espero que você, onde quer que você esteja, espero que você e sua família estejam bem. Então, be responsible, seja responsável, stay at home. Então, o conto e suas possibilidades. Então, é essa a aula de hoje. A gente vai pegar um texto literário, que é o conto de Edgar Allan Poe, e vendo as possibilidades mais ligadas à leitura dele. E o texto que eu vou usar, The Mask of the Red Death, by Edgar Allan Poe. Então, a primeira coisa que a gente nunca sai nas aulas de inglês, que eu acho que foi um divisor de água para você estudante também, é o gênero textual. Então, tudo é em cima do gênero. Que a gente vai usar, a gente quer comunicar com alguém, vai usar um gênero específico. Ou vai receber, não só para comunicar, como para receber a comunicação. No caso que a gente está lendo. Então, a gente está recebendo a comunicação, né? Então, eu vou falar sobre o gênero. Porque conhecendo o gênero, você já tem as pistas de interpretação. A estrutura do gênero, numa prova, por exemplo, que você vai fazer, ou do Enem e tudo, você já conhece a estrutura do gênero. O que num conto tem personagem, tem a coisa narrativa, discurso narrativo, então você vai se familiarizando com essas características. Então, no conto, que é chamado em inglês short story ou tale, as ações acontecem em um espaço delimitado e curto de tempo. Então, uma coisa pequena, num tempo pequeno. O romance, que é chamado novel em inglês, né, chamado novel, que ele vai, às vezes, 10 anos, 20 anos, uma parte grande que o romance traz. O conto é uma parte pequena de tempo. Síntese, sua principal característica. Porque ele é pequeno também, às vezes 2, 3 páginas. Esse acho que é as 4 ou 5 páginas, que é a Máscara da Morte Vermelha. Mas há contos de outros autores de língua inglesa que são uma página só. Então é muito fácil da gente começar a formar o leitor por uma coisa pequena, que um romance grandão. Então, ele apresenta os mesmos elementos de qualquer outro texto narrativo. Narrativo quer dizer uma coisa do passado, contar o que aconteceu. Fatos em sequência, personagens, espaço, tempo e narrador. Fatos em sequência, uma coisa depois da outra, que é muito importante no passado. Uma coisa do passado, às vezes uma mais para trás, mais passado ainda. Então a gente vai usar essa perspectiva também de tempo. Personagens, espaço, tempo e narrador. A importância do desfecho é aquela surpresa. Você está lendo o conto assim, estou falando aqui em inglês, mas no geral isso aqui serve também para coisa interessante. Inclusive, a gente trabalhou muito esse conto com o professor de língua portuguesa, porque é uma coisa só, né? É a mesma coisa. Tem traduções boas dos contos de Poe, né? Eu mesmo gosto muito de ler, ora leio em inglês, ora leio em português. Todos os dois eu gosto. Então, você está vendo, de repente, dá aquela surpresa. Surpreende o leitor no final, o desfecho. Então, ele é importante o desfecho, surpreende o leitor. E o que eu acho mais importante, falando no meu caso, como leitor, permite releituras. Então, por exemplo, você tem um livro de contos de Poe, são pequenos, eu leio várias vezes, cada leitura é uma nova, a leitura acontece de novo, a interpretação acontece de novo, você lê aquilo lá, você vê outras coisas que você não via, porque ninguém vai ler um romance várias vezes. Um livrão grande, você não tem como ler aquilo, eu nunca li um grande, a gente lê quando é um livro de memórias, uma parte, um capítulo, aí você lê, eu acho bom, vou ler esse conto hoje, vou ler o outro amanhã, então, isso que eu acho para o começo do aluno que quer se ingressar na leitura literária, eu acho importante o conto, que é pequeno. Então, você começa de um negócio pequeno para levar para um romance maior. Então, essa releitura, como poema também, poema você lê várias vezes. Eu vou ler o do final do livro, vou ler o do meio do livro, né?
que eu sou muito assim, sou um leitor grande, sempre fui um leitor de revista, de jornal, e eu começo a ler a revista de trás para frente. Então eu vou pegando uma coisa aqui, uma coisa lá, o romance não permite esse tipo de leitura. Se começa do princípio, você vai até o fim, aí é dias, semanas de leitura, né? Então, aqui eu estou falando do texto não literário, que a gente trabalhou já, a notícia, é o texto não literário e do literário. Então, dá a característica dos dois. Linguagem denotativa. As palavras no jornal têm o sentido que são. Não tem, é muito pouco uma linguagem figurada no jornal. Então, você não tem, porque é aquilo certo, aquele exato. No texto literário, linguagem conotativa. É aquela linguagem figurada, com outro sentido, às vezes com palavras novas, né? E texto não literário, tendência para a objetividade. Uma lei é um texto não literário, é um texto extremamente objetivo. Mesmo sendo muito objetivo, ainda tem juízes que interpretam a lei de forma diferente. Então, é uma objetividade, ele visa a objetividade total, aquilo ali certo, para não dar margem à segunda interpretação. O outro tem tendência para a subjetividade. Então, você vê que cada um vê uma coisa ali, cada palavra significa alguma coisa para o leitor. Então, é totalmente subjetivo. Eles falam que é o texto espelho, onde você se projeta naquilo ali. Dá rédeas à imaginação, muito rico para a criação do leitor. Então, esse texto aqui predomina da função informativa. Abre a notícia, porque o jornal é chamado suporte, tem tudo. O jornal também tem texto literário, tem notícia, tem anúncio, tem charge, tem cartoon, tem tirinha, tem tudo. Mas na notícia é saber quem, por quê, onde, quando, aquelas perguntas básicas, e também ele tem opinião, e vê opinião. Porque a gente quer também criar o leitor crítico, é o chamado letramento crítico. Aquele leitor que sabe dar opinião, reconhece as várias opiniões e ele se posiciona de maneira crítica, né? Então, aqui o predomínio da função poética e da função imaginativa. Então, a imaginação, aquilo ali que você vai imaginando, criando e vai, né, inventando do jeito que você quer, respeito pela norma linguística. Então, o texto informativo, a notícia, tem que ser uma norma da linguagem de prestígio, que é a linguagem padrão, né? Você vê uma coisa figurada ou outra, mas no conto essencialmente a linguagem figurada. Desvio relativo da norma linguística. Relativo, mas você pode usar um neologismo, autores que criam palavras novas, né? A finalidade utilitária, que é informar o que está acontecendo, ou dar uma opinião, né? Aqui a finalidade estética, o texto-arte. Tanto que eu acho que a gente trabalha muito como em linguagens que é educação física, arte, a língua portuguesa e o inglês. Então, eu acho que seria muito interessante até o professor de arte trabalhar a literatura, porque a literatura pertence à arte, não só a língua portuguesa, é arte. A finalidade estética, relação de correspondência direta com o real, que a notícia tem. Notícia não é uma fantasia. O outro é uma relação de verossimilhança, uma relação que tem a ver com o real, mas não direta, que é uma coisa inventada, uma sátira, uma história completamente a descer pé na cabeça, né? Um conto que às vezes puxa para esse lado, mas ele tem ligação, ele está criticando a sociedade, está fazendo uma sátira, ele tem a ligação com o real, né? Então, eu distingo muito o texto não literário do texto literário. Essa distinção muito interessante. E eu sempre fui uma pessoa que gosto, em minhas aulas, sempre dei a preferência, quer dizer, não pode, você tem que equilibrar os gêneros, ao gênero literário. Gosto muito do gênero literário. Então, vamos falar do autor. Então, a gente estudando uma obra do conto, você sempre fala da biografia, lógico, porque as coisas não podem ser descontextualizadas. É um conto, quem escreveu, quem foi esse autor? Então, temos aqui, About the Author, Edgar Allan Poe. Eu sou apaixonado por esses livros. E o aluno gosta também, o estudante gosta muito de livros, histórias de terror dessa época. Escreveu muitos contos. Edgar Allan Poe was born in 1809 in Boston, Massachusetts, in the U.S. Então, nasceu do século XIX, 1809, em Boston. Important works. The Black Cat, o Gato Preto, que é muito conhecido. The Fall of the House of Usher, esse é excelente. Sou apaixonado com
com essa short story, com esse conto. The Cask of Amontillado e Ovo Porto, entre outros, muitos contos, né? Então, um escritor muito famoso no mundo inteiro, uma coisa fantástica. Então, o que nós vamos ver hoje é The Mask of the Red Death. Então, eu falei do conto e é importante a gente falar também dos outros gêneros que circulam em volta. Aí que está o grande achado, que eu acho uma forma de aprender o inglês, de aprender o conto, que são outros. O movie poster. Eu, por exemplo, quando muito tempo que esse filme, por exemplo, aí, que retrata o conto, é de 60 e poucos, de um diretor chamado Roger Corman. Então, é o seguinte, alguns contos de Poe, que eu já li muita coisa e conheço quase todos, eu vi, às vezes, primeiro o filme. Vi primeiro o filme e depois que li o livro. Então, é interessante, às vezes, também não é que o filme foi fiel ao conto, como se fosse o filme inferior ao conto. Não, é outro gênero, é outra ideia. Então, é incrível que você vê aquelas ideias no filme, e é interessante também isso como uma coisa pedagógica. Como foi que o diretor colocou aquelas cenas, como ele criou a partir de um texto, porque o prazer que é também chamada, o texto literário é a leitura de fruição, aquela leitura de arte, aquela leitura que não é para procurar informação, é aquela leitura que vai dar a você aquele prazer, né? Então você tem o movie poster, que é o cartaz do cinema, do filme. Outro gênero, que é o movie trailer, que é o trailer, que é muito comum esse gênero, que ele faz o resumo do filme, né? Então é outro gênero para se ajudar. Tá vendo? Tá aqui o link embaixo, para vocês assistirem. E aqui que eu acho importante, Full Original Movie. Aqui está o filme inteiro para vocês verem no YouTube. Está uma imagem boa, resolução boa e tem a legenda, inclusive, em português. Né? Quem tiver o DVD, você pode pôr em inglês, por isso que eu falo, que ajuda muito o filme. Põe em inglês, põe em português, tira a legenda, que você vai vendo as coisas, né? Então, muito importante esse link. Vocês podem clicar nele e ver o filme, que aí vai ajudar o conto, né? E aqui, plot é o enredo, que eu vou falar uma coisa interessante, bem rápido, do que é a história. Então, o enredo é o seguinte, aqui eu peguei uma foto da história em quadrinho, então já tem um outro gênero, que é a história em quadrinho do conto. Então, é o seguinte, é sobre um príncipe que tem muita ligação com essa época de hoje. Havia uma chamada a peste vermelha, que chamava, uma peste que assolou o reino dele, era um tirano, esse príncipe próspero. Então, o que ele fez? Fez um castelo de alto luxo, chamou os convidados todos para o castelo e aí fechou o castelo todo, fechou tudo, os nobres lá dentro com bebida, com vinho e tudo, e o povo morrendo da doença que pegava. Né? E fala que a pessoa em meia hora morria, dava aquelas coisas nos poros, saía sangue, então a pessoa morria. Esse que é o texto em geral. No fim, que é interessante que não entra ninguém, não podia, todo mundo fechado. Eles bebendo, com músicos, com tudo na corte, e os povos morrendo aqui fora. Só que um convidado, aí tem o bar de massas que ele fala, só que um convidado entra despistadamente, é lindo isso, entra despistadamente no castelo, é a morte vestida de vermelho, aí todos morrem. Vou explicar aqui mais com detalhe, então é esse gênero. Então, eu queria mostrar aqui para vocês explicar, aqui, que está em vários contos aqui do Poe, inclusive a história em quadrinho, que é outro gênero que eu consegui, essa história em quadrinho em inglês. Então, essa história em quadrinho, ela é diferente, filme, história em quadrinho, então você tem aquelas variedades todas variedade que gravitam em torno do gênero, né? Tem a resenha também, que é o book review, né? Então, aqui nós vamos diretamente para o texto, que o tempo é tanta coisa para falar disso, que o tempo é pequeno. Então, começando, The Mask of the Red Death. Aí ele começa explicando aqui, em vermelho estão os verbos no passado, que para fazer uma narrativa, os verbos estão no passado. Olha lá, had, long, devastated, tinha devastado, olha, um passado, antes do passado anterior, né?
Então, tudo no... Aí o personagem, que é um personagem só, que é o Prince Prospero, que ele já começa com um adjetivo. But the Prince Prospero was happy and dauntless and sagacious. 3 adjetivos. Dauntless, brave, intrepid, bold, courageous, palavras universais, palavras que a gente fala transparente, que são os cognatos, que ajudam muito na interpretação, né? Então, 3 adjetivos, então o adjetivo usado na função, não só na classe gramatical, isso é substantivo, isso é verbo, mas no sentido da qualidade ao personagem, ou de demonstrar opinião, né? Então aqui está uma das versões que tem da coisa, com ilustrado, né? Então, aqui, continuando o texto, it was a voluptuous scene, but first let me tell of the rooms in which was held. Então, o príncipe Próspero, todo mundo lá dentro do castelo, e fora, a epidemia crassando lá fora, matando as pessoas do reino. Então, havia aquele bar de máscara. Mas olha que interessante. Então, começou a contar. Agora eu vou dizer como eram as salas, que tinha uma sala de cada cor. Então, aqui a gente fala uma coisa importante. A tipologia textual, o texto narrativo descritivo não é importante, não distingue o gênero, porque aqui é um gênero narrativo e tem descrição. Então, quase que 40% do conto é descrição, como é que eram os ambientes. Mas agora eu estou contando, mas vou contar como é que era o lugar, como é que era. Aí é interessante, porque ele vai contando e tudo, né? Então aí passa a ser uma descrição. E aqui fala do relógio também, que é quase um personagem importante. It was in this apartment also that stood against the western wall a gigantic clock of ebony. Então, está um gigante, um relógio gigante. Interessante que a gente, quando lê, imagina o filme é o relógio do filme, que diferente. O Roger Corman idealizou um relógio diferente. Então, a gente imagina mais um desse aqui, quando eu li. Então, que o relógio, a hora que batia as pessoas, os músicos se desconcertavam, as pessoas paravam de dançar, porque era o tempo todo dança. Aí é interessante essas coisas do relógio que ele vai falando. Aqui, o finalzinho, que é do texto, que é a morte, o fantasiado é esse aqui, que ele entra desse jeito, no final do conto. Então, e agora era reconhecida a presença da morte vermelha. Ela entrara como um ladrão na calada da noite. E um a um tombaram os festivos convívios nos salões orvalhados de sangue de sua festa. Então, e a vida do relógio de ébano extinguiu junto com a do último folião, e as chamas dos tripés expiraram. Então ele vai falando isso aí, o finalzinho, né? Pena a gente não poder tanta coisa que a gente coloquei em português também para ajudar. Então o vocabulário agora que eu acho importante. Windows, olha como é a janela do... Então você se inteirar também de como são os objetos do filme, do conto. Candelabrum, que é o candelabro, wine, que é o vinho, as pessoas tomavam muito vinho, tripod, é o objeto aqui. E há o ambiente do fundo, é um ambiente medieval, um castelo, né? Candle, vela, dancer, candlestick, são palavras, musician, orchestra, aos objetos, o vocabulário de coisas importantes do texto. E aqui os cognatos, que são muito importantes, né? Aquelas palavras iguais, ó, instant, monotonous, external, dominion, echo, fantastic, nem precisa traduzir que você sabe, horror, incidents, sports, minutes, necessary, impulse, olha quantas palavras. Muitas palavras que ajudam a você decifrar o texto, né? Então, com aquela ajuda dos outros, então é o seguinte, um gênero, ele vai ajudando o outro. Os gêneros vão circulando, aquele que é o conto, os outros gêneros vão te ajudando. Um cartaz, o trailer, tudo. Então, dando as dicas, utilize vários gêneros, que é uma coisa que eu falo. Comece pelos textos menores, um texto de uma página, qualquer um lê. Não é mais fácil. Com a ajuda do professor, no caso, vai ajudando. E você já viu o filme, você já tem ideia do que é. Leitura de texto literário não pode faltar na formação do leitor proficiente, né? Nunca, nunca essa leitura pode faltar, equilibrada com a outra, que é para achar informação. Essa ninguém vai ler para achar informação. Você vai ler para fruição, para aquela parte psicológica, você exercitar a imaginação, não é? Então é muito importante isso. Thanks for watching. Obrigado por ter assistido e até a próxima aula.